Olá a todos, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou complementar, fechar a discussão que eu comecei falando das funções trigonométricas inversas. No vídeo anterior eu falei do seno e do arquisseno. E nesse aqui eu vou falar do arquicosseno e do arquitangente e fechar esse pequeno tema. Então, só para vocês não precisarem olhar o outro vídeo, eu comecei com a função seno. Ela, a priori, não é bijetora, portanto, não é invertível. Aí eu diminui o domínio, diminui o contradomínio, peguei só a parte efetivamente usada, né, o domínio de menos π sobre 2 a π sobre 2, e o contradomínio de menos 1 a 1. Aí ela fica bijetora. É esse gráfico que eu desenhei na cor laranja. Entre esse intervalo e esse, ela é bijetora. Então, ela tem uma inversa, e a inversa é o arquisseno. É isso que significa arquisseno. Intuitivamente, pensa no arco aí, no ângulo. Tudo é número real. Mas quando eu falo seno, eu te dou um número real que lhe representa um ângulo e você me devolve o seno, que é um número real que representa o valor do seno. Quando eu faço o arquisseno, é o contrário. Eu te digo quem é o x, que é o valor do seno. Então eu falo, quem é o arquisseno 1? 1 é o valor do seno. E perguntando quem é o ângulo é o π sobre 2. E o gráfico, como eu mostrei, são simétricos, o gráfico da função e da inversa, eles são simétricos em relação à reta y igual a x. E eu terminei o vídeo passado com esse gráfico aqui. Tá? Vamos fazer a mesma coisa agora com cosseno e tangente. Então, eu começo olhando a função cosseno. O domínio é todos os reais, o contradomínio, em princípio, é todos os reais, o gráfico do seno, nós estamos acostumados, é igual ao gráfico do seno, só que deslocado, então cosseno e seno têm o mesmo formato, só estão deslocados na horizontal. E não é uma função bijetora. Ela tem repetição de valores e não pega todo o contradomínio. Aí eu restringo domínio e contradomínio para que ela fique bijetora. É um truquinho algébrico. Vamos olhar só um pedaço da função cosseno. E aí eu privilegio um pedaço que vai gerar uma função injetora, para não ter repetição de imagem. Para poder ter chance de ser bijetora, eu quero primeiro a injetividade. Então eu desconsidero uma parte do gráfico, essa que eu estou meio apagando, e eu fico com o gráfico nesse trecho, entre o x igual a 0 e o x igual a π. Então eu pego a função cosseno só entre 0 e π. E como contradomínio, eu pego o intervalo menos 1, 1, que é o conjunto de imagem da função cosseno. Aí esse trechinho amarelo, ele faz uma bijeção entre o 0π e o menos 1, 1. Então, finalmente, aqui, nesse instante, eu consegui que essa daqui seja bijetora. Se ela é bijetora, biunívoca, ela é invertível. E quem que é a inversa dela? A inversa dela vai ser uma função que desfaz o que ela fez. Se ela ia do 0π no menos 1, 1, a inversa vai do menos 1, 1 no 0π. E é essa que eu chamo de arquicosseno. Sempre lembra intuitivamente, são números e números, mas na cabeça da gente, na intuição, um número mede o valor do cosseno, o outro mede o ângulo. Então, quando eu falo assim, arquicosseno menos 1, eu estou perguntando quem é o arc, quem é o arco, quem é o ângulo que, se eu calcular o cosseno, dá menos 1. Esse ângulo é o π. Então, arquicosseno menos 1 é π. Quem é o ângulo que, quando eu calculo o cosseno, dá 0? Quem é o ângulo, o arco, cujo cosseno é 0? É o π sobre 2. E quem é o ângulo que, quando eu calculo o cosseno, dá 1? É o 0. Cosseno de 0 é 1. Então, aqui é 0. Então, agora eu vou esboçar o gráfico desta nova função que se chama arquicosseno e que é a inversa da função cosseno. Ela está definida, observa, de menos 1, 1. Ela vai estar definida de menos 1, 1. Então, o domínio dela é diferente, não é 0π, é menos 1, 1. E quem é o arco cujo cosseno é menos 1? É o π. Π é 3,14. Nesta escala que eu coloquei aqui, tem que estar um pouquinho acima do 3.
Aqui está o π. Quem é o arco cujo cosseno é zero? Que é a imagem do x igual a zero. Ah, é o π sobre 2, um pouquinho mais que 1,7. Quem é o arco cujo cosseno é 1? A imagem do 1 é zero. E aí o gráfico do cosseno faz isso aqui. E é simétrico em relação ao gráfico, desculpa, o gráfico do arquicosseno faz isso que eu acabei de desenhar. E é simétrico em relação ao gráfico do cosseno em relação à reta bissetriz y igual a x. Como se fosse uma figura e a imagem no espelho. Como se o y igual a x fosse um espelho e esse gráfico um fosse um objeto e outro a imagem dele. Eu acho esses gráficos muito bonitos, né? Veja uma simetria total em relação à reta y igual a x. Existe um ângulo aqui no meio em que elas coincidem, né, as duas. É muito bonitinho. Então, essa é a função arquicosseno. Agora eu vou falar da função arquitangente e depois eu vou fazer uma relação muito bonita entre o arcseno e o arquicosseno. Então, função tangente é dada pela expressão seno sobre cosseno, bem conhecido. Como tem divisão, tem uma condição de existência. E a condição de existência é que o cosseno seja diferente de zero. Então, no domínio não entram aqueles valores reais onde o cosseno é igual a zero, que é uma sequência de números que tem um formato de uma progressão aritmética, que passa pelo π sobre 2 e que tem razão π. Que se escreve assim, né? π sobre 2 mais kπ, onde k é uma variável inteira. Esses eu tenho que eliminar. Então, o domínio são os reais, que não são desse jeito. E a imagem é R. Se alguém estiver um pouco inseguro com isso, tem que dar uma pensadinha na tangente, lá na circunferência trigonométrica. Eu fiz uma aula sobre isso, tem aqui o eixo das tangentes. Então, você vai olhando aqui a tangente do ângulo. Aqui no π sobre 2 não tem, porque a reta fica horizontal paralela. E esse é a tangente. Quando o x se aproxima de π sobre 2, a tangente cresce indefinidamente, vai para infinito. Quando o x se aproxima de menos π sobre 2, a tangente diminui indefinidamente, vai para menos infinito. E a tangente é periódica, de período π. Esse trecho se repete. Não é como o seno e o cosseno, que tem período 2π. A tangente tem período π. Então, esta função cujo gráfico eu esbocei é a função tangente. Pergunta, ela é bijetora? Ela tem inversa? Ela é invertível? Resposta, não. Ela não é injetora. Ela é sobrejetora, porque o contradomínio é R, mas o conjunto imagem também é todo R. Mas ela não é injetora. Consigo transformá-la numa função injetora? Sim. Como é que eu faço? Restrinjo o domínio. Vou pegar só um pedaço do domínio. Então, eu vou pegar a mesma expressão, só que eu vou pegar esta função definida no intervalo, onde ela fica injetora, que é do menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Então, definindo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, aberto, né, porque não existe tangente no 90 e no menos 90. Valores em R, dada pela expressão y igual a f de x igual a tangente de x. Essa daqui ficou uma função bijetora, com essa restrição que eu fiz no domínio. Então, ela é invertível. Então, agora eu olho para a função g de R em menos π sobre 2, π sobre 2. A valores... Opa, chegando aqui. Que é dada pela fórmula y igual a g de x igual a arc tangente x. E que é exatamente o inverso, que desfaz o que ela fez. Vamos ver se a gente entendeu. Então, agora eu posso fazer perguntas assim. Quem é o arc cuja tangente é 0? Quem é o arc cuja tangente é 1? Quem é o arc
cuja tangente é menos 1. Lembrando daquela intuição. Tudo é número real, mas num número real eu penso que é o valor da tangente, o outro eu penso que é ângulo. Quando eu pergunto arquitangente zero, a pergunta é assim, quem é o ângulo quando eu calculo a tangente da zero? É o zero. Quem é o ângulo que quando eu calculo a tangente dá 1? Ah, tangente 1 é o 45 graus. Como nós estamos em radianos, π sobre 4. Quem é o ângulo que quando eu calculo a tangente dá menos 1? Menos π sobre 4. E assim por diante. E essa função vai de R em menos π sobre 2, π sobre 2. Gráfico simétrico em relação ao gráfico da tangente. Então eu vou apagar os pedaços da tangente que eu não usei. Esses pedaços da tangente eu descartei. Por que eu descartei mesmo? Para que ela ficasse bijetora. Então eu fiz uma restrição no domínio para que ela ficasse bijetora. E agora eu vou ter uma função que está definida em R, o domínio é todo R, e que chega no menos π sobre 2, π sobre 2. Então, o conjunto de chegada é o menos π sobre 2, π sobre 2. Aberto. Então, estou fazendo uma linha pontilhada aqui, porque nunca vai bater nesse valor. Não existe, né? Tangente de menos π sobre 2 e de mais π sobre 2. E o gráfico é simétrico em relação a esse amarelo e em relação à reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Um gráfico muito bonitinho que faz isso. Ele se aproxima da reta horizontal no π sobre 2. Em matemática a gente chama isso de assintótico. No menos infinito, ele vai se aproximar da reta no menos π sobre 2. E muito bonito, fica uma coisa simétrica, parecida aqui com uma borboleta. Tem o amarelo, que é o tangente, e tem esse que eu desenhei em vermelho, que é o arquitangente. E são essas as funções, a função inversa. Essa função arquitangente é extremamente importante no cálculo. Quando vocês vão estudar cálculo, ela tem umas relações envolvendo derivadas e séries, muito importante, inclusive historicamente. O Euler calculava coisas do π usando esse tipo de ideia. Tá, mas isso é um outro assunto. Eu vou fazer uma última montagem aqui para vocês, bem bonitinho, para fechar esse videozinho que apresenta para vocês essas inversas. Tá? Então, mas observa bem o enunciado. X é uma variável, pode ter qualquer valor. E arc cosseno x e arc seno x, aparentemente variáveis. Mas o enunciado fala, calcule tanto. Eu poderia ter escrito assim, calcule o valor no singular. Aí fica uma perguntinha, né? Como assim o valor? X é variável? Quanto que isso vale? É bonitinho esse resultado. Vocês vão ficar surpresos com a resposta. Quanto vale arc seno x mais arc cosseno x de um x qualquer? O x que é variável. Então, como eu vivo dizendo para vocês, né? Tudo é número, mas alguns a gente pensa como valor do seno, outro como ângulo. Então esse aqui é o arc seno. Então eu vou usar uma variável para indicar isso aqui, uma outra letra, eu vou chamar de alfa, alfa que me lembra ângulo. E aqui também eu vou usar uma letra que me lembra ângulo, beta, que é o arc cosseno. Então o que eu estou querendo calcular, a pergunta do exercício é quanto que dá alfa mais beta. A soma desses dois ângulos. Mas olha que elegante. Quem é o alfa? A alfa é o arc seno x. O que significa isso? Que quando eu calculo o seno de alfa, isso dá x. O que é o beta? Beta é o arc cujo cosseno é x. Mas o que significa isso? Que quando eu calculo o cosseno de beta, dá x. O mesmo x, né? Eu coloquei a mesma variável aqui. Ah, então tá. Como esse é o arc seno x, seno do alfa é x. Como esse é o arc cosseno x, o cosseno de beta é x. Opa!
Mas isso significa que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Epa, isso é um fato básico da trigonometria. Dois ângulos que o seno de um é o cosseno do outro, que são ângulos complementares. Ah, bom, podiam ser ângulos fora da primeira volta, mas quando eu estou falando em arquisseno e arquicosseno, eu estou restrito aos primeiros quadrantes. Então eu não estou falando de ângulos de mais do que 360 graus, de várias voltas, estou falando dos ângulos ali onde foi possível, né, trabalhar. Inclusive, como eu estou fazendo arquisseno x e arquicosseno x é o mesmo x, as duas funções estão definidas, né? Então eu estou falando aí do primeiro quadrante. Então eu tenho dois ângulos complementares. Bom, mas o que quer dizer ângulos complementares? Que eles somam 90 graus. Então alfa mais beta é 90 graus π sobre 2. Quanto que dá arquisseno x mais arquicosseno x? Olha que surpreendente. Isso dá π sobre 2, qualquer que seja o x. Embora o x seja uma variável, essa expressão resulta constante e a soma dá π sobre 2. É muito elegante, né? É muito bonito e ajuda a gente a entender um pouquinho o espírito dessas funções inversas. Ok?